gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a conselheira superior do Sindivarejista e membro da Câmara de Mulheres Empreendedoras e da FEComércio e do Conselho de Mulheres Notáveis do DF, Janine Brito. A gente estava falando no finalzinho sobre a construção civil, que é o seu setor. A gente enfrentou uma crise de desabastecimento recente. Como é que está esse momento? Isso ainda é um problema? Pois é, na realidade, o que aconteceu? Material de construção. Nós começamos a pandemia, nunca fechamos as nossas lojas, porque nós fomos considerados como essenciais, e somos essenciais, porque, afinal de contas, o governo precisava construir os hospitais, né? Nós tínhamos que prestar auxílio às residências também, que elas estavam fechadas e, aliás, com todo mundo em isolamento, e eles precisavam fazer pequenos reparos. Então, aonde você iria comprar todo o material que você precisasse para um reparo de emergência na sua casa? Então, as empresas de material de construção não poderiam fechar em hipótese alguma. Então, nós nunca fechamos. Mas, no início, houve uma queda, assim, imensa, né, no faturamento das empresas. Era mais aquela venda emergencial mesmo. Só que aí as pessoas perceberam, Alexandre, foi muito interessante isso, elas foram percebendo que suas casas precisavam de reparos maiores e as pessoas começaram a investir muito em suas residências. E houve um boom, uma explosão na construção civil de um modo geral. E todo mundo começou a querer realmente mudar de casa, investir em moradia, né? E aí o material de construção e a construção civil teve uma retomada rápida. Ela teve um crescimento muito grande. E devido a isso, nós começamos a sofrer uma falta de abastecimento por parte das usinas. As usinas tiveram dificuldade de abastecer o mercado de material de construção. E nós estamos hoje enfrentando uma falta de abastecimento muito grande. Não se esperava, então, essa retomada tão rápida? Tão rápida e tão grande, né? E as usinas também desligaram os fornos, sabe, do aço, né? Então, leva 3 meses para esfriar, depois 3 meses para aquecer novamente. E aí, com isso, o estoque regulador acabou sendo todo utilizado e aí também a falta de insumos, né? Enfim, houve uma série de fatores aí que contribuíram para a falta de abastecimento do aço. E tudo isso traz também aumento dos preços, né? Com certeza. Houve uma explosão de preços. Nós já estamos aí com mais de 80% de aumento no aço no DF aqui. No DF não, no Brasil inteiro, né? Eu acho. E o que dá para fazer para resolver esse problema, para dirimir essa questão? Assim que tudo retornar à normalidade, com certeza haverá uma adequação, né? Havendo a matéria-prima, havendo o fornecimento do aço em geral, as coisas vão se adequar e devem melhorar um pouco de uma forma geral. Não acredito que vá voltar à estaca zero, porque houve toda a alta do dólar, né? Tudo isso mudou e tudo isso vai influenciar o valor. Mas as coisas vão se adequar e eu acho que pelo menos não haverá mais a falta no abastecimento do aço. A construção civil historicamente sempre foi muito importante na economia do DF, do Brasil como um todo, mas aqui no DF principalmente, e também pelo potencial de gerar empregos, de várias vagas, e a maioria dos economistas apostam na construção como um dos setores que vai puxar essa retomada econômica no pós-pandemia. A senhora também acredita nisso? Acha que vai ser assim mesmo? Com certeza. Você imagine que a construção civil, você sabe por quê que ela é a mola mestra? Porque a partir do momento que você começa a construir, além de você gerar muito emprego, você movimenta toda a economia. Porque você trabalha durante a construção, você acaba consumindo muitos produtos da economia toda, né, do setor produtivo todo, e depois que você está com a obra pronta, aí você começa a movimentar outros setores, o moveleiro, por exemplo, né? Aí vem todos os outros setores também em escala sendo consumidos. Então, ela é a base de toda a economia. Acaba todos os outros entrando ali também. A senhora faz parte da Câmara de Mulheres Empreendedoras da FEComércio. Quais estratégias podem ser feitas agora para estimular o empreendedorismo feminino,
aproveitando esse momento também de crise, para buscar novas oportunidades, o que pode ser feito agora? Então, nós temos, inclusive, nos reunido recentemente e temos tido muita preocupação com a situação da mulher, de um modo geral. Porque a mulher acaba sendo sempre a mais prejudicada, né? Você imagine, quem tem uma empresa, na hora de demitir, quem que ele vai demitir? Provavelmente a mulher. Ele acaba demitindo primeiro a mulher. Porque a mulher, ela é quem engravida. Então, se ela estiver grávida, ela durante toda a gravidez, ela já tem uma facilidade maior, ou melhor, ela tem prerrogativas, né? Por causa da pandemia, então ela poderá até, ela vai ter uma preferência do home office, ela vai ficar em casa, ou até vai ser afastada. Depois ela, se adoecer alguém em casa, quem é que vai cuidar? É a mulher. Então, ela sempre vai acabar sendo a primeira a ser demitida em quase todos os casos, né? Então, a mulher acaba sofrendo muito mais. E nós temos uma preocupação muito grande, inclusive, com a mulher empreendedora. Por quê? Porque acaba sendo a grande saída para as mulheres. Elas acabam ficando fora do mercado. Qual a saída para a mulher? Ela tem que se manter, ela não pode perder espaço depois de tanto tempo lutando, né, pela evolução da mulher no mercado de trabalho, tantos anos de luta. Isso não pode haver uma perda tão grande em função da pandemia. Então, nós temos nos preocupado bastante com a situação da mulher e eu acho que é um golaço para ela quando ela passa a empreender. E nós temos que nos preocupar com isso, as condições da mulher. É uma luta que continua, né? Porque a gente ainda vê diferenças salariais de mulheres e homens que estão no mesmo patamar de trabalho, de qualificação. Em torno de 30%. Poucas mulheres em cargos de destaque, como o seu, por exemplo, não é uma coisa tão comum. Não. Ainda tem muito a se fazer, né? É em torno de 30% a diferença entre homens e mulheres ocupando o mesmo cargo. Olha, isso é um absurdo, né? Absurdo. É uma minoria as mulheres que ocupam cargos de liderança nas grandes empresas, né? Até no próprio governo, em tudo quanto canto, você vê a mulher sempre muito prejudicada. Então, nós não podemos cansar, não podemos desistir de lutar muito pela mulher. Como é que se muda isso? Com mudança de cultura, com educação? Eu acredito que educação, né? Desde a infância, lá no comecinho, as pessoas têm que começar a entender que não pode haver essa diferença tão grande nos direitos entre homens e mulheres. Diferenças há, né? Sempre, claro, mas não são diferenças biológicas e não diferenças em relação aos direitos entre homens e mulheres, né? A gente está caminhando para o finalzinho, mas ainda dá tempo de mais uma pergunta. A senhora é autora de 2 livros, né? Podia falar um pouquinho mais sobre eles para a gente? Já são 3 livros agora. 3. São 2 sobre empreendedorismo, um sobre a mulher, de um modo geral, e as transformações da mulher através do tempo, as mulheres antes e depois dos 50 anos. E eu acho que o último livro, que foi lançado agora recentemente, é sobre empreendedorismo, mulheres de alta performance em Brasília. Empreendedoras de alta performance do Distrito Federal, de Brasília. Então, é um presente que nós demos a Brasília nos seus 60 anos. Vale muito a pena ler, da editora Líder, e já pode ser adquirido pela Amazon ou até no site da própria editora. E assim, conta a história de 29 empreendedoras de alta performance de Brasília. E é muito interessante porque são mulheres, algumas começaram do nada e chegaram lá no topo do sucesso, né? Outras já começaram lá na frente, mas evoluíram muito dentro da sua vocação de empreendedora. Então, são histórias que também podem ajudar a quem está começando, quem está nessa jornada, né? Sim, eu acho que você deve sempre aproveitar o exemplo, né? O exemplo, eu acho assim, errar, você aprende muito errando, sim, mas tenta aprender sem precisar errar, né? Mais econômico, mais rápido, muito melhor, porque esse negócio de aprender só errando, a gente perde um tempo danado, né? Dá para ver o erro e não repeti-lo, né? Exatamente, com certeza. Muito melhor, né? Exatamente. Nosso tempo está acabando. Agradeço muito pela entrevista. Saber poder ficar por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.